Eu hoje, independente do que eu vou fechar com o meu cliente, se é uma aula particular, se é um programa de 8 Uma semanas, consulta, se né? é uma consulta, se é online, se é presencial, independente do que eu vou fazer com ela, ou se eu for só para conhecer ela, eu não consigo intervir mais sem o check-up. Porque esse check-up aqui da plataforma Safe, ele fala muito. Ele fala muito. E é interessante lembrar, eu gosto sempre de estar falando disso, essa forma que nós temos aqui de mapear é única no mundo. É verdade. Começando mais um podcast da Saúde Funcional, sempre gerando valor para você e hoje temática super especial. Mas antes, lembra sempre que nós temos a presença ilustre dos meus amigos, parceiros, sócio aqui do Método Safe, Marcos Baptista está aqui com a gente sempre. E nossa querida Tâmara Maria. Tâmara Maria, estamos aqui com a gente hoje. Então a gente vai fazer um formato diferente, vai ser bem legal, porque a gente vai falar... Todo mundo aí mostrando aí, o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui hoje? Isso aqui é um check-up da saúde funcional. Nós vamos discutir a história, a vida de uma pessoa. É bem interessante como que a gente trabalha hoje, né, sendo um profissional especialista em saúde funcional. Né? Eu acredito que vai gerar muito valor para você e você vai se identificar com essa história, com essa pessoa que a gente vai debater aqui. Então, antes de realmente falar do caso em si, o que ocorreu? Geralmente, você que é profissional de saúde, você que vai fazer uma avaliação, uma consulta, né? O habitual é você chegar lá no médico, ele te vê, ele pede um exame de sangue para você. Hoje, por exemplo, o nutricionista vai lá, ele atende, ele pede os exames. Ou você, profissional de educação física, vai fazer uma avaliação física, alguma coisa. A grande inovação desse projeto é que ele trabalha com tecnologia. Então, quando eu terminei meu pós-doutorado em 2011, na Faculdade de Medicina de Minas, eu validei a plataforma da saúde funcional e aí tem uma patente, né? Desenvolvi essa plataforma. Qual era a ideia? A ideia era, antes de você encontrar com a pessoa pessoalmente, você já ter todas as informações, onde você preencheria, na verdade, uma série de questionários, que a gente chama isso de check-up da saúde funcional. E a gente tem hoje mais de 50 biomarcadores, são questionários que avaliam tudo que vocês imaginarem, capacidade cardiovascular, VO2, sono, sonolência, ansiedade, estresse, satisfação da vida, dor, garra, felicidade, nível de atividade física, tempo de TV, marcador de adiposidade corporal com MC, e são muitos biomarcadores. E é bacana porque hoje a gente chega num ponto que a gente tem, em média, em torno de 30 a 40 check-ups chegando todos os dias. A gente está chegando agora em 10 mil check-ups da saúde funcional, e é justamente assim que a gente faz. Eu lembro que no início, quando tinha ali 500, 600, né, 800, chegava um monte de check-up e eu ficava abrindo todo dia, curioso. Chegou um momento que eu estava quase ficando doente de tanto ver histórias, né, de vidas. Mas como assim história de vida? Porque quando eu olho um check-up, vocês vão aprender isso, você está vendo a vida da pessoa. Aqui a gente vai falar de uma pessoa que a gente nunca viu de verdade, mas vai parecer que você viu essa pessoa. Parece que vai materializar ela. E de fato, essa pessoa aqui, a gente não conhece ela, a gente não sabe nem quem ela é, mas a gente vai a fundo, depois nós sabemos algumas informações que bateram com o que a gente vai discutir aqui com vocês. Então esse é o processo. Lá no site www.metodosafe, você vai lá, .com.br, faz seu check-up da saúde funcional, né, e você vai receber também esses resultados pelo seu e-mail. E você que é profissional de saúde, você pode utilizar a plataforma gratuitamente, onde você vai fazer o seu check-up, você pode mandar um link, exatamente por um link, tem internet, a pessoa pode preencher e vai chegar também. Mas é interessante também, você que é profissional de saúde, você vai ter uma plataforma, né, de dados, você que trabalha com coach também, porque a gente fala de muitas variáveis da vida de uma forma sistêmica. Você vai ter esses dados lá, por exemplo, o Marcão hoje está com o quê? 300 dados lá, então tá lá, Marcos Batista, a vida dele, tá lá, mesmo que ele não continue aqui, o que aconteça, vai estar a vida toda lá, é a base dele, né, de dados. Nós temos hoje professores com mais de 600, né, dados, por exemplo, de pessoas que você pode acompanhar ao longo da vida, que é 2, 3, 5 anos, né? Eu lembro esses dias aí que consegui fazer check-up de pessoas depois de 1 ano, 2 anos sem ver, e foi muito bom ver como elas estão, porque a gente tem a internet a nosso favor. E foi exatamente o que aconteceu.
Ontem à noite, um profissional da saúde funcional, especialista em saúde funcional do Nordeste, mandou uma mensagem para mim em torno de 8h30. Falou, professor, dá uma olhada nesse check-up aí que chegou, é uma pessoa do meu convívio, um profissional de saúde, inclusive, queria que você desse uma analisada nesse caso. Aí eu já estava ali, entrei e achei um caso muito interessante, e daí eu já comecei a destacar vários aspectos e eu falei, eu acredito que vale a pena a gente debater. Eu botei lá no Telegram do profissional da saúde funcional, nosso Telegram exclusivo, que é um canal que todo dia tem artigo, tem material, muito que a gente vai discutir lá, já está no canal. E aí eu passei esse check-up para o Marco e para a Tâmara hoje, para justamente eles também estudarem. Então eles estão pegando agora de primeira mão, estão entrando aqui, vendo, analisando. E aí no momento que chega, o que a gente faz? Olha o resultado, onde tem um lado esquerdo, né, na parte justamente da mente, da parte psicoemocional social, da parte da direita, vocês vão perceber claramente, tem uma parte da parte física, e aí tem o percentualmente corpo e também o percentualmente corpo. Nesse caso dessa avaliada, ela tinha 52% da parte mente, lembrando que é de 0 a 100%. Então, pega aqui a pirâmide para a gente, só para revisar sempre. A gente tem uma classificação da saúde funcional, onde é de Z1 até Z5. Então, reforçando, seria de 0 a 24% os biomarcadores adequados, né? Ou seja, teria 76% não adequados, então tem muita coisa para melhorar. Aí depois a gente vai para um Z2, que é de 25% a 49% adequados. E aí depois nós temos aí de 50% a 74%, 75% a 89% e o famoso Z5, que é de 90% a 100%. Ou seja, praticamente aqui nós temos todos os biomarcadores que estão adequados, lembrando que são os valores mínimos sugeridos pela literatura. Essa pessoa, ela está justamente com 38%, ela está nessa faixa. Esses biomarcadores aqui não estão adequados. A grande pergunta que você tem hoje, quais estão adequados, Sandro, e quais não estão adequados? E aí a gente vai trabalhar justamente em cima desses biomarcadores para ela poder construir novamente a saúde funcional dela de forma gradativa. E por isso que as mudanças não são radicais. E aí que está a grande sacada de a gente poder estudar essa pessoa. Se a gente hoje poderíamos fazer uma live com ela, um telefonema, fazer uma consulta presencial para poder gerar valor para essa pessoa. Então nós temos do lado esquerdo 52%, no meio a gente tem a média, né, do percentualmente corpo, está 38,5%, do lado físico 25%. Então aí a gente tem uma pirâmide embaixo, para quem não conhece o check-up, e aí a gente tem atrás uma teia, que são alguns biomarcadores. Quanto mais, parece até um pássaro essa aqui, inclusive, né? Ela está bem estourada em alguns biomarcadores que você vai discutir. Aqui a gente tem a idade biológica cardiovascular, que por incrível que pareça, ela está 31 anos mais velha. Sandro, você mede VO2 pela internet? Sim, questionário de validade, Almeida, muito bom. Depois tem satisfação da vida, medicação e doenças pré-existentes. Nesse caso aqui ela tem depressão. Então, de forma geral, a gente vai entrar neste debate. Então, ela entrou na plataforma deste professor e como eu sou administrador geral, eu tenho acesso a todos os check-ups. Ele pediu essa ajuda, é um profissional que trabalha com a gente e a gente tem aí de prontidão para ajudar, principalmente os profissionais que estão mais próximos. Apesar que a gente ajuda todo mundo, mas mais próximo a gente realmente despende mais tempo. Até porque esse caso é de uma pessoa que está numa condição bastante perigosa, podemos dizer, de vida. E eu falei, não, vou agir. Então, eu vou falar já, né, sobre esse caso, mas eu gostaria da preliminar de vocês, né, falando um pouquinho, né, Tâmara e Marcos, dessa questão da gente poder utilizar hoje essa ferramenta para mapear a saúde funcional das pessoas. Você está utilizando a plataforma já faz 1 ano e meio, né? Um ano e meio. A Tâmara também já deve estar quase 1 ano e meio, 2 anos mais já, tempo, né? Mais tempo, desde a faculdade, né, comigo. Uhum. E a Tâmara já pegou, na verdade, esse processo já formada. Né? Aquele ano que está aqui também, formou há pouco tempo. Então a gente tem uma geração que fez uma transição, né? O Marco que trabalha de uma outra forma, trabalhando aí de 2 formas, e a Tâmara que já pegou essa medida. A Tâmara, inclusive, aqui está com o iPad dentro da vida da pessoa, vendo todas as respostas que ela fez. Olha só o nível, né? Ela já sabe de mais coisa aqui até do que eu, porque ela já está entrando em minhas perguntas e
e respostas aqui. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa visão, essa perspectiva incrível, né, de ter um ser humano aqui na nossa mesa e a gente poder impactá-lo, né? Maravilha. Realmente ter um check-up desse em mãos, você nunca viu a pessoa, você não conhece ela, só que aqui eu sei muito da vida dela e eu já percebo que não é de hoje que ela vem plantando um estilo de vida que está levando hoje ela a ter uma depressão, até aqui, daqui a pouco a gente vai entrar específico, ter uma obesidade, uma alteração aqui de pressão arterial. Então você vê que você vai colher o que você planta. Sim. E é interessante que com esse check-up, você mapeia toda a pessoa e depois você vai ter como estruturar para ela sair desse plano A até o plano B, que seria a meta dela, vivendo realmente cada dia e curtindo o processo. Sim. Eu hoje, independente do que eu vou fechar com o meu cliente, se é uma aula particular, se é um programa de 8 semanas, uma consulta, se é uma consulta, se é online, se é presencial, independente do que eu vou fazer com ela, ou se eu for só para conhecer ela, eu não consigo intervir mais sem o check-up. Porque esse check-up aqui da plataforma Safe, ele fala muito. Ele fala muito. E é interessante lembrar, eu gosto sempre de estar falando disso, essa forma que nós temos aqui de mapear é única no mundo. É verdade. Você estava lá em Harvard, Exato. você foi lá também no congresso no Chile. E muitos profissionais que já trabalham há anos com essa questão de medicina mente-corpo, eles não conseguem metrificar da forma que hoje nós metrificamos. Perfeito, perfeito. Boa observação. A gente estava agora nos Estados Unidos, na maior universidade do mundo, né, de Harvard. E a gente mostrou lá o material, o pessoal simplesmente fez aquele uau, né? A Tâmara estava lá, gravou todo mundo, uau. E a gente tem essa perspectiva de impactar o ser humano sem encontrá-lo. E hoje tudo é tecnologia, né? As pessoas estão com o celular grudado. E Tâmara, que é fantástico, né? Você está aí se debruçando e a gente, inclusive, tem uma alegria tão grande, né? De poder... Você está aí estudando, eu tô vendo, você está vendo a ocupação dela, se ela é casada, se ela é solteira, qual é a raça dela, como é que tá aí, qual é a tua visão? Primeiro uma ampla, né? Para mostrar para quem está do outro lado que é incrível. Praticamente eu tava olhando aqui, é praticamente como se... só falta ter a fisionomia e eu saber qual é a fisionomia dela. Porque eu sei qual é o peso dela, como é que ela estaria sentada na cadeira, qual é a cor dela, que a gente consegue ver a ocupação dela, então como é que ela se comporta no dia a dia. Então a gente sabe praticamente tudo, né? E ainda falta mais coisas que a gente ainda queria saber mais. Exato. A gente ainda estava debatendo aqui antes, cara, podia ter isso e a gente sabia um pouco mais. Mas é a visão de que hoje em dia, quando chega qualquer paciente, os professores compartilham com a gente, a primeira coisa que a gente fala, manda o check-up. Porque a gente não consegue mais prescrever nada, nem falar nada, se a gente não tiver o check-up na mão para poder falar realmente o que a pessoa precisa, quem a pessoa realmente é. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, cara, hoje em dia não tem como prescrever sem o check-up da saúde funcional. Não tem como, porque se eu não tiver a base, o início ali para eu saber quem realmente é a pessoa, como é que eu vou prescrever para ela? Então, a gente se vê realmente necessitado dessa plataforma, dessa avaliação. E uma coisa tão simples, né? Que a pessoa, seja lá no Japão, vai lá, preenche num link e eu posso saber realmente o que prescrever de melhor maneira. E tem várias formas, não só essa parte aqui que a gente vê impressa, a gente consegue ir mais a fundo, resposta por resposta que a gente estava aqui olhando, né? Então eu olho o cadastro, eu olho qual é o estado civil dela, qual é a ocupação dela, qual o endereço, nível de escolaridade, consigo ver a etnia, a raça também, então a gente consegue ver data de nascimento, consegue ver tudo em relação à pessoa, até pra gente saber que tipo de pessoa você tá lidando, né? E é bom a gente ver o nível de escolaridade, porque às vezes a gente fala de uma forma muito técnica, mas a pessoa não vai entender o que a gente tá falando. E a gente se adaptar aquele tipo de pessoa. E esse caso você está mostrando, é uma médica. É uma médica, então ela já faz... É o nível que mas você vai chegar, a gente já sabia, porque quando eu entrei a fundo, a primeira pergunta lá era qual é a dor? Aí ela bota cefaleia. Cefaleia é um termo técnico. Então eu falei, então é da área de saúde. Pra botar cefaleia e não botou cabeça. É uma perspectiva, né? até então, da sua abordagem com o próprio paciente, como é que você vai falar com ele. Porque você tem que ficar semelhante ao paciente para poder tratar com ele. Então, se você se coloca muito superior ao paciente e ele tem um grau de escolaridade menor e não entende muito aquilo, às vezes você afasta o paciente, coisa que você tinha que estar aproximando ele. E é o que acontece hoje. Ou o inverso também. Ou o inverso também. Você poder subir
né, ou adaptar. E às vezes acontece muito hoje em dia, muitas pessoas, né, às vezes procuram minha mãe e tudo, minha mãe é médica, para falar com ela, eu não entendi o que eu... Olha esse exame aqui que o doutor me explicou, mas eu não entendi nada. Às vezes acontece isso, porque ele falou tão técnico para aquele paciente que ele não sabia que tinha um grau de escolaridade menor, e aí às vezes a pessoa tem que procurar fora outra pessoa para explicar para ele algo que seria simples. Então a gente tem esse ponto, até da forma de abordar, a gente consegue saber que tipo de abordagem a gente passa. Legal. Então assim, é super interessante. O melhor, que eu acho mais fantástico, é tudo online e é tecnológico. Então, para mim, falou em tecnologia, eu tô dentro. Porque, para mim, é a coisa mais prática que tem e é bom em relação a isso. Porque a gente consegue ter métrica, consegue ter dados bons. E, principalmente, a gente estava até gravando um Conexão, né, ontem. Uhum. E o Sandor, como a gente tem dados, o Sandor conseguiu ver, depois de 2, 3 anos, que tinha feito um tratamento tinha feito um acompanhamento com uma paciente, saber como é que ela estava e conseguiu resgatar os dados anteriores dela. Então, olha como é que é fantástico, de 2 anos né? e meio 2 atrás, anos e meio atrás, comparando com agora, e ela estava melhor. Se a gente não tivesse métrica para isso, como é que eu ia saber se foi fidedigno aquele tratamento e se realmente o processo funcionou? Exato. Mas aí é a base de tudo mesmo, não tem jeito, né? É forte. Então, esse a gente quis trazer essa visão geral, porque a gente vai trazer mais estudos de caso, né? Eu garanto que as pessoas vão gostar dessa situação e a gente vai direto ao ponto. Esse check-up chegou ontem, né? E chegou ontem à noite. Vou dar uma perspectiva geral. Ela é uma pessoa de 29 anos, gênero feminino, 1,59 m, 89 kg. Então, por aí, nós já temos pressão arterial 13/8. Qual o horário que chegou? E que horas que chegou? Às 11h50. Quase meia-noite. 11h56. Ela foi preencher o check-up. Foi preencher o check-up. Ou seja... Já dá para... O horário, né, dela. O horário que ela foi preencher. E daí a gente percebe aqui a pressão arterial 13/8, são dados autorrelatados, lembrando que tudo hoje tem sido nessa margem, né? Peguei até um estudo ontem, você até acompanhou 150 mil pessoas, onde as pessoas relatam peso e altura. Então por aqui nós já temos 29 anos, 1,59 m e 89 quilos, a gente percebe claramente uma adiposidade, né? Elevada, tanto que a gente tem no lado direito aqui um MC de 35,2. Ela tá indo para o caminho da obesidade realmente já mórbida, né? Acima de 35, grau 2, alto grau inflamatório. Depois a gente tem um equilíbrio mente-corpo no check-up, depois pode até colocar esse check-up na tela, o pessoal dá uma olhada, então tem um link aqui embaixo para vocês acompanharem. E a gente tem 52% da parte mente, e aí nós temos uma bateria de dados aqui para serem trabalhados. Eu vou destacar alguns pontos, como a gente sempre fala, né, para o paciente, pontos positivos primeiro, né, destacar que ela não tem limitação ainda parte física, 29 anos, ela tem um valor bastante alto, a capacidade funcional dela está boa. Isso é preocupante, porque ela se vê numa condição física ainda para executar as tarefas do dia a dia, e isso faz com que ela não haja muitas vezes, porque ela não sente a limitação física, né? Então, a proposta aqui tem um outro dado que ela destaca, um nível de dor. Pela escala visual da analógica deu 3, mas na de cima deu 51. Foi por isso que a gente encontrou um dado que a gente vai debater. Ânimo dela estava ok. Saúde emocional 66 de 60. Cita uma boa qualidade de sono. Disposição a acordar ok também. Saúde geral 82. Então ela percebe a saúde dela ainda boa, né? E essa relação percepção e do que é de verdade, ela não tá sincronizada, porque o resultado não está batendo. Contraste em dois pontos, né? Na dor e no sono. Na dor e no sono. Temos aqui a parte da espiritualidade dela, deu até boa, de 18, né? De 20. Altíssima. Espiritualidade e satisfação com a vida. Satisfação da vida. Ela tem um perdão, que a gente trabalha bem a parte do perdão, ela perdoa totalmente. Quando a gente vai para a parte física, a gente encontra aí já uma discrepância. Um MC de 35, pouco ativa, né, no IPAC. E aí são todos os resultados estão estourados. Apenas o tempo de TV durante a semana. Porque ela tem um VO2 extremamente baixo, o nível de atividade física dela é sedentário, não faz no esporte, 12 horas e meia sentado. 12 horas e meia sentado. E aí chama a atenção para algo que a gente já vem comentando muito. Ela vê 2 horas de TV durante a semana, que tá ok, nos 4. Só que o que acontece no final de semana? É muita TV, né? E ainda é muita TV. Se ela tá 12 horas e meia sentada, e aí se pensar somar, se ela vai dormir 6, 7,
Então ela está realmente extremamente sedentária, classificado como uma Z2. É interessante também relatar, como já foi falado, que ela tem depressão e já tem estudos mostrando o tempo de TV relacionado à depressão. A depressão. E fala um pouquinho relacionando a parte do físico, porque nós tem duas formas de avaliar o nível de atividade física. Boa abordagem. Porque as pessoas acreditam que é só ir para um parque, para uma academia que ela vai ser ativa, e não. Sim. O fato de você ter uma vida ativa, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pode considerar assim que você é uma pessoa que não está sedentária. Então é legal porque tem esses dois marcadores aqui no físico. Que é o IPAC, que é um questionário internacional de atividade física, que deu pouco ativa, ou seja, no dia a dia dela deve fazer atividades pelo menos nada vigoroso, mas leve principalmente. A gente até vê que é pouco ativa porque 12 horas e 30 sentadas. Não tem nem... Tem nem horário pra fazer. Mas ela não faz nenhum esporte. Então são duas medidas. Ela não faz nenhum esporte. Aqui a gente percebe, a Tâmara abriu aqui, né, tudo. Tá bem destacado. Trabalho 9 horas sentado, 1 hora de carro, 2 horas vendo TV. Ou seja, ela fica sentada no trabalho o dia todo, horas, aí depois chega em casa, senta mais TV. 2 horas. Aí você vê que aqui que tá matando realmente ela. E ela não faz nenhum esporte. Então tem essas duas medidas. Que pode ser que a pessoa não faça nenhum esporte e tenha um nível de atividade física alto. Exatamente. Como vice-versa. Ela faz um esporte, mas moderado ou de baixa intensidade, mas ela fica pouco ativa no dia a dia, que a gente hoje direciona muito para um dia ativo. Quando a gente vira a página, a gente tem aí esse susto, né, que é uma pessoa de 29 anos e a idade biológica cardiovascular dela é de 60 anos. Lembrando, gente, que ela é do Nordeste, a gente nunca viu essa pessoa na vida, a gente está aqui há mais de 10 minutos debatendo sobre a vida dela, ok? E ela tem 31 anos de envelhecimento. Vale a pena um destaque na tela, Tampo, sobre isso, porque ela tem um déficit de 12,93 milímetro-quilograma por minuto em relação ao consumo de oxigênio. Ela relata uma satisfação da vida, né, boa e destaca um medicamento antidepressivo chamado citalopram. Mas aí é bom destacar porque o nível de satisfação com a vida dela tá bom, mas lá dentro do check-up a gente vê que ela foi diagnosticada com depressão agora, em setembro de 2019. Olha aí. Ou seja, muito bom. Talvez ainda esteja no início do processo da patologia. Então, da depressão. Boa abordagem. Mas aí eu fico também num contraponto, porque aí lá pede o nome e o telefone do médico e ela relata que ela é a médica. Aí você fica com receio. Será que foi ela que se diagnosticou com depressão? Que realmente, coisa, né? Porque nós temos os questionários, temos tudo validado que para prescrever remédio seria interessante a aplicação. Será que ela está passando um estado deprimido? Será que ela podia ter feito uma escala de Hamilton, né, de depressão, para poder até saber que ponto às vezes ela está vivendo a escala validada. Se realmente ela foi algum colega ou realmente no médico, ou se foi ela mesma que se diagnosticou. Agora, se a gente entende aqui, esse foi o geral, agora nós vamos tocar nos pontos, né, que realmente de melhora, né, dela. E já que falou do geral, hoje ela tem uma classificação de estilo de vida Z2. Foi o que você explicou. A gente colocou aqui, ela está aqui embaixo. E como a gente trabalha justamente dessa forma, a gente chega com a pessoa, quando vai fazer a consulta ou vai fazer uma ligação, porque a gente tem 3 formatos. Pode ser uma ligação, pode fazer uma videoaula, onde a gente grava. A gente pode fazer um laudo áudio, onde a gente grava um laudo, tudo bom, cicrano, assim e tal. Tem toda uma rota, inclusive no nosso treinamento, especialista profissional de saúde funcional, onde ensina a pessoa, ou a gente faz uma videoconferência, dependendo a gente faz. Por quê? Porque a gente pode fazer essa própria consulta online, a gente vai aprofundar em outros tópicos. Mas vamos voltar ao caso dela, onde a gente vai falar do que a gente sugere. Primeiro a gente fala de pontos positivos, porque a gente trabalha princípios da psicologia positiva. Não adianta a gente chegar uma pessoa dessa que já está com depressão, você está gordinha, você está assim, você está assado. Então você fala, poxa, que bacana, você tem isso positivo, isso positivo. Vamos agora trabalhar os pontos de melhora, olha a diferença disso. E para o profissional que olha que positivo, ela está com 52% da mente, né, aí dentro do recomendado, ou seja, ela tem mais de 50% positivo. Então frisa o positivo antes de falar do negativo. E traz ela para você. Traz ela, né? Explica. Isso é fundamental. Eu vou trazer alguns pontos, né, aqui que a gente tem aqui, onde tem capacidade funcional, e aí no caso a percebida pelo EVA, não deu legal. Agora pelo SF36, que é um questionário, já deu a dor, que não deu em outro. Por isso que a gente tem 2 medidas. Então quando a gente entra lá no SF36 e aí a gente olha, quando ela relata a dor, a gente encontra o quê? Porque a gente tem como saber onde ela tem dor. E onde é que ela tem dor? Cabeça. Dor de cabeça. E ela escreve cefaleia. E aí a gente começa a fazer
por isso que eu adoro, porque isso aqui é um pouco de house, né, gente? Isso é um pouco de house. Eu confesso para vocês, quando eu olhei essa cefaleia e eu vi que ela tomava citalopram, depressão, eu falei assim, rapaz, eu dou minha vida aqui se esse efeito colateral não é do citalopram. E aí você tem o citalopram, onde tem o que dentro dos efeitos colaterais? Cefaleia. Batendo justamente, o Marco comentou sobre isso até a área específica, onde tem essa dor. Uma fadiga, gente, de 0 a 10. Essa pessoa fica cansada o dia inteiro. Efeito colateral citalopram também é a fadiga. E astenia, que gera fraqueza. Chama muita atenção um outro aspecto. Estresse. Altíssimo. 10. Como é que não tem dor de cabeça, né? Nessa região da nuca. Como que não tem? E aí, foi o que o Marco falou muito bem. Ainda lado tem temporal. só depressão. Qual é o próximo passo? Com certeza. Pressão arterial. Pressão arterial. Vai ter uma pressão arterial. E ela já Vai ter uma destaca alteração. 13/8. Ela provavelmente já tem a pressão um pouco elevada Isso. por conta do sobrepeso também. Do Então, a gente, sobrepeso. 29 anos, ela tem 1,59 m. A gente só não sabe quando Então, que ela vai entrar num grau de nos hipertensão. losartanazinho, até porque ela tem a Exatamente. disposição. E foi o que a gente falou Predisposição. ontem, até numa gravação. Dos 30, a obesidade ainda gera esse desconforto. A diabetes. Depois Daqui a pouco passa começa. Então a ela está no hipertensão, caminho, insuficiência gente, cardíaca. da doença. A gente tem que trabalhar um modelo inverso. Vamos lá. Chama atenção outro aspecto. Ansiedade 9. A outra percepção pelo SF36 aqui de saúde mental baixa. Saúde social baixa. A percepção de felicidade dela também está muito ruim. E a gente vê que o saúde social bate, porque ela passa 9 trabalhando, 2 assistindo TV. Ou seja, então durante a semana, Ela não nada tem de ter contato convívio. com o ser humano. E outra, ela é Muito casada, bom. tá? Ela é casada? Ela é casada. Vocês não sabiam? Não. Vocês não entraram. Caramba, ela é Ela casada. é casada. Olha aí. E aí você fica naquele ponto. A gente ainda não tem... É um ponto profundo, mas a gente ainda não tem a pergunta sobre relações sexuais no E questionário. filhos, que é uma Mas coisa que a gente você vai vê, colocar agora. e Porque filhos será que ela também. tem filho? Porque se ela É uma boa tiver pergunta. filho, Eu fiquei na dúvida. eu falo pra ela, ela não tá cuidando nem dos Ela filhos. não tá perto dos Com a filhos depressão. dela. Assiste TV, ela tá trabalhando, então não dá tempo, ela vai dormir. Então você fica Momento naquele eureka ponto, aqui. Se a gente fosse agora, tivesse a oportunidade, a gente ia mandar esse link pra quem? Nesse exato momento, pra uma pessoa. né? Marido! Pro marido dela. Porque a gente sabe que provavelmente o marido dela deve estar parecido com ela. Então a gente percebe teia social. a teia É a teia social. social. Será que ele é médico? Será que ele está no mesmo... Também. Então você percebe que isso se torna, gente, uma verdadeira... uma verdadeira caçada, né? Em busca de conhecer essa pessoa de verdade, até porque a gente está buscando causa. A gente tem aqui o efeito. Com certeza. Já responderam ali, não tem filhos? Não tem filhos. Não tem filhos? Ela não É tem porque filhos. estamos online. Estamos online com o professor, que avaliou. atendeu. Legal. Então tudo aqui, o que é bom a gente faz ao vivo. Não tem filho. Não tem filhos. Muito bom. obrigado, professor A Alexandre gente, tem Flamarão. Direto de a gente tem uma Caruaru. plataforma remota aqui. Opa, eu tô aqui numa pergunta, já saiu. Saiu. Outro ponto aqui, gente, destaca que em uma escala dela, né, a de gratidão, deu ok, mas o autorrelato dela não deu. Não deu. É interessante destacar essa gratidão não estando positiva, porque a gente sabe que as pessoas que têm pouca gratidão estão ligadas com depressão. E a gente sabe que a relação de depressão com gratidão tem relação com a qualidade do sono. Apesar que ela destaca a qualidade do sono, mas até que ponto esse medicamento também induz o sono dela, porque gera sonolência. Então, E até que ponto ela acha que realmente tem um sono e realmente... às às vezes, quanto não que ele é tem um reparador sono e restaurador. adequado. Porque Às às vezes a vezes pessoa ela pode- tem a ilusão, né, de que tá dormindo bem. Porque Só que às vezes tem quantidade. Tem- Mas não será tem que qualidade. isso é a qualidade, pode até porque ela está com sobrepeso, a provavelmente apneia do sono a qualidade também. não tá boa porque o nível de sonolência dela tá alto. Tá alto. E Qual é o também ponto? pelo remédio. Mais um efeito colateral do citalopram e remédio para depressão. Pode que é ser que ela sonolência. tenha Sonolência. o sono reparador, só que tá sonolenta por causa do remédio. Então, Também. São Então fatores associados aí. É. Agora, gente, lado mente, todos nós paramos aqui. Foi algo que assim, Nossa, isso vamos foi dedicar. Se a gente for pensar um momento mágico agora, a gente chegou, que a gente nem falou da parte física. Garra dela 1.75. Vocês terem ideia, o ponto de corte é 3.42. É o menor valor de garra que Que nós eu já vi. já encontramos aqui. O Marco ficou não chocado tive com nenhuma isso. cliente Também não. ainda Nesse com ponto, esse nível não. de garra tão baixa. Então, É, minha mãe, Primeira vez diria- que eu minha vejo. mãe era uma das mais baixas que eu já vi, mas ela não chega em um. Gente, o que significa a garra hoje? Hoje a garra, olha só que bacana, hein? Vamos fechar. Garra, que é um estudo agora no JAMA, mostrando que as pessoas com a relação da diabetes, a relação de garra. O que quer dizer isso pra gente? Essa pessoa começa, não termina. Não termina. Tanto que nós descobrimos depois que ela teve personal,
teve nutricionista. E aí a pergunta fica para você, deu resultado? Não. Por quê? Porque não está claro o propósito dela. Tem Exatamente. a pergunta, exatamente a pergunta. Vamos lá, qual eu termino tudo que eu começo? Não. Aí ela responde aqui. Nada parecido comigo. Nada, ou Não seja, a é. pior resposta possível. Agora, você imagina você como profissional da saúde funcional, você ter esses dados na mão. Se nós colocarmos um sarrafo para ela, médio, não é nem alto, ela vai desistir. Porque ela não cabe dentro do copo. Imagina só, ela é esse copo, tá? E aqui é a vida dela dentro. Se eu colocar aqui, vai caminhar meia hora para ela, né? Porque é muito fácil, né? Não, faça 30 minutos de atividade física, medita 15 minutos. Não cabe no copo dela. Aqui é o grande desafio para essa pessoa falar assim, você sabia que 5 minutos, 5 minutos, não estou falando de 1%, tá? Estou falando de 0,33%. Menos que 1%. Né? Porque 1% são 15 minutos do seu dia, que seu dia tem 1.440 minutos, 15 minutos é 1%. Eu vou pedir para você 0,33% da sua vida do seu dia para fazer essa atividade. E eu vou pedir agora 1 minuto para você respirar. Agora, eu garanto tudo que você quiser que ela tem 15 a 30 minutos para olhar no WhatsApp, para olhar nas mídias sociais dela Pra e ela assistir vê TV, Netflix ela à tem. noite. Então você percebe, só que ela está viciada nesse contexto. Essa métrica para a gente determina o mais importante. Quanto nós vamos começar? Nem o quê? Quanto? E é interessante ressaltar como a pesquisadora Angela Duckworth, ela fala que a paixão é a perseverança, ou a garra é a paixão e perseverança por tudo que você começa, termina, o Perfeito. propósito, como você falou, eu gosto Perfeito. muito do que você fala. Como que eu vou confiar a escola do meu filho numa pessoa que eu já sei que tudo que ela começa, ela não termina? Exatamente. Então é muito interessante até para o profissional da saúde saber que tanto você pode contar com aquele perfil de cliente que a garra tá baixa. E olha só, deu um insight aqui agora você falando, que a gente vê que ela tem a satisfação com a vida alta, né? Então se for imaginar, pô, 29 anos, ela já é formada, então ela já é médica, ela tá então ela na formou ascensão bem, da ela tá vida. na ascensão Da da vida. profissão. É. Então você imagina, ela tem garra para se formar, porque com 29 anos ela já tá Uma formada. cidade interior Numa cidade do interior Nordeste, né? Ou seja, pelo visto, o propósito, ela tem um propósito claro na profissão. Na profissão. Mas será que fora da Perfeito. profissão ela tem um propósito para claro? ela própria, né? Ela Pra dedicou ela, toda a energia para isso, na né? profissão. E muitas Que ela está vezes, satisfeita com a profissão, ela não Sa- se arrepende da profissão, mas aí você vê que nas outras coisas ela desiste. Ela diz que tudo que ela começa ela desiste, mas ela fez uma faculdade de medicina no interior E vai começar uma residência e agora. vai começar uma residência. É. E é Você vê esse interessante. ponto, né? Interessante foi até quando, antes de começar aqui, eu falei pro Sandro, às vezes ela tem uma satisfação com a vida porque realmente conseguiu essa formação, já Sim. deve estar trabalhando e está construindo. Só Uhum. que será que a vida dela toda se baseia Na profissão? Na na profissão? E É. Exatamente. E aqui vale destacar o 1,75, e são dados empíricos, tá? Nós não temos ainda as evidências para isso, mas nós temos aqui clareza que foi confirmada depois. Garra abaixo de 2, a gente tem grande relato de depressão, pensamentos suicidas. É verdade. Tá? Então aquela pessoa dizendo para você assim, me ajuda, porque minha vida, do jeito que tá, não tá legal, não tô aguentando. Então talvez ela esteja numa incógnita, assim, cara, adoro minha profissão, só que Mas- ela está me matando também. Exatamente. Né? Ela está me matando. Então por isso que a gente destacou. Quando a gente vem para a parte física, você percebe que ela tem um dia extremamente inflamatório. Falando do contexto de contração muscular, lembrando que quando a pessoa se movimenta, mexe, ela não precisa fazer exercício. Movimento, ela tem a produção de interleucina 6, que é um grande marcador anti-inflamatório poderoso, que inclusive ajuda a diminuir a inflamação cerebral. Né? E com essa jornada de vida pouco ativa, onde de final de semana ela fica 4 horas vendo TV, vamos somar aí 8 de final de semana, mais 10 de semana, nós estamos falando de 18 horas. Ela quase numa semana é quase um dia vendo na TV. semana Vendo TV. Uma pessoa que está então terceirizando. ela tem tempo, hein? Ela tem tempo. Falar que não tem tempo E pra foi treinar, tem aquilo, tempo, Marcão. E hein? tu sabe o que eu vou falar agora. TV tá ligado com? Qual os estudos agora que a gente já sabe? Com Vai câncer, com câncer e o que mais? Parte mental. depressão. Depressão. Inclusive você que destacou isso antes da gravação. Vamos virar a página? Onde a gente tem uma teia bem estourada, a gente consegue perceber bem claramente essa teia, e é justamente aqui, né, profissional, onde você vai direto para cá, porque é isso que está incomodando ela, é isso que realmente está tirando. Uma fadiga alta, uma ansiedade. Gente, uma ansiedade nesse nível, a vida, ela está sempre, o relógio está sempre atrás de você.
né? Ele está sempre tendo que correr. Na verdade, o relógio está na sua frente, sempre está tendo que correr. Ela está sempre pulando e acorda. Isso gera um grande desgaste. Pessoa muito ansiosa, olha só, ela tem ansiedade alta, excesso de futuro e depressão. E estresse é presente. Então ela tem os 3: passado em demasia, deprê, estresse em demasia, presente, futuro em demasia, ansiedade. Essa pessoa não sabe o que é awareness, não sabe o que é consciência, não sabe o que é presença. Ou seja, vive este momento. A amígdala superativada. A amígala mega ativa na base desse cérebro, atividade extremamente baixa do córtex pré-frontal. Essa pessoa fazendo uma atividade simples de relaxamento, mindfulness, pequenas mudanças, ela vai sentir felicidade muito grande, porque nesse nível, pensamento acelerado, não tem felicidade. E você vê o poder da espiritualidade, você vê o que está sustentando ela é a espiritualidade, porque você vê que ela reza a hora, quantas vezes? Sim. Olha que tem uma pergunta na plataforma. Que ela tá sustentando ela ter a espiritualidade alta e ela ser uma pessoa que tem uma religião, mas é praticante da religião. Ela é praticante. Então, ela relata que tem religião e ela relata que vai na igreja uma vez por semana e que tem diariamente momentos de prece, de oração, de leitura da Bíblia. Ou seja, então ela é uma pessoa praticante. Então, ela tem espiritualidade altíssima. É o que está sustentando, hein? É o que está sustentando ela. É o que está sustentando. Então, a gente pelo menos nesses momentos, ela se torna presente. Se torna. Só que é muito rápido, ela não consegue viver. E tem que ver se essa oração está no piloto automático. Se tem não isso tá, também. Porque a gente bem sabe lembrado. que até a própria leitura, né, da Bíblia, a própria tiver oração, presente, ela tem um grande estímulo de córtex pré-frontal desde que você esteja vivendo aquilo. presente, né, Né? naquilo. Também seria um momento. E aí você vê que bate, né? Porque o ponto de gratidão dela em relação à vida e o ponto de perdão tão E ela tem um bons. perdão, ok, então exatamente. você vê que bate com espiritualidade. Pessoas que realmente vivem essa parte da religião, ele realmente cultiva mais a gratidão, tem mais perdão. Então você vê que isso está sustentando ela ainda. Mas lembrando que ela foi diagnosticada em 2019, agora em setembro. Então, o bom é que ela procurou. Essa tua abordagem ter sendo recém-diagnosticada, recém-diagnosticada, não sei, né? Mas pode ser um auto. sinal que ela está pedindo socorro. Isso é muito socorro. bom. E pensando Isso em aqui conversão, isso a aqui é gente o tem sinal, um né? grande Ela ter potencial de feito. conversão para esse profissional. Então imagina hoje, Ele uma tá pra academia, um médico ou um Anota nutricionista ter esses dados na mão. Isso, gente, é pólvora. É pólvora para poder chegar assim, olha, Cicrana, nesse momento, você vai fazer isso. Ah, não, mas eu posso fazer isso, eu vou fazer... Não, faz só isso. O que a gente precisa para essa pessoa? E a própria Ângela comenta no livro da Garra. Eu preciso de pequenas vitórias. O que são pequenas vitórias? Né? Até me arrepiei. Ela saber que ela conseguiu fazer aqueles 5, aqueles 10, ela não está comendo uma fruta, ela poder preparar. Porque essa pessoa está 9 horas, não está comendo nada. Ela está chegando à noite, está comendo tudo que existe. Ela levar aquela fruta, levar aquela castanha, e ela sentir, e ela participar desse processo. Então a gente tem que ter claro, como profissional de saúde hoje, né, no século XXI, a gente chegou de Harvard agora, não dá para trabalhar com essa pessoa apenas com um percentual de gordura que eu já sei que ela está obesa. Não adianta eu passar uma dieta só isolada que não vai comer Não presente. Vai. Nesse caso específico, ela vai desistir. Ela Isso tudo, vai como já desistir. desistiu, tá aqui, pelo Ela check-up, vai a gente sabe, desistir. não vai. Esse profissional tem que entender. E agora vamos para a parte final, né? Porque eu acredito que esse podcast podia render até 1 hora de tanta coisa. Mas a gente faz o episódio 2 depois trazendo as Então, intervenções. é isso que eu queria destacar agora para não deixar de passar. Isso. A gente vai Algumas fazer várias. intervenções. Tá, aí vocês vão perguntar, Sandor, legal, Primeiras vocês estão ações. conhecendo essa pessoa. A gente não está chutando, né? Pode ser que a gente tenha criado 2, 3 pensamentos à frente, mas nós temos evidência e dados na mão. Qual é o próximo passo? Perfeito. Estruturar, não exercício, um dia anti-inflamatório para ela. Tá? Ótimo. Então, se ela está dormindo, como que ela está dormindo? Ah, ela está acordando? Como que ela está acordando? Ela está comendo? Como que ela está comendo? Lembra que eu não estou falando do que ela está comendo. Isso incômodo. E sim como ela está comendo. Tá bebendo água? Tá se hidratando. Ela está Que 9 ela horas toma? sentada. Por que ela não pode levantar? Então a gente vai começar a fazer, que é o básico, que é a segunda etapa. A consulta da saúde funcional. Onde nós vamos entender que um dia tem 1.440 minutos e todo minuto conta. Todo minuto conta. Então, a gente vai entender que horas que ela acorda, quando ela abre o olho, o que ela faz. Nós vamos nos conectar. Ela vai se conectar com ela mesma. Que a única pessoa na vida dela que ela não está próxima é dela mesma. E com essas microações, ela vai conquistando esse estilo de vida, ela vai perceber ela própria, ela começa a gostar do processo. Ela começa a entrar em algo que é muito forte, né? A gente ouviu muito em Harvard, né?
I will love myself. I love myself. Ela vai começar a entender que ela tem que se amar, que ela tem que se cuidar. Porque se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Perfeito. Lembrando que ela está indo para a área Saúde, de saúde mental, tá? Ela vai ser uma profissional de saúde mental, tá? Então, e aí a gente tem essa rota dessa consulta, de entender, de compreender, de fazer essa prescrição, porque ela pode estar lá no Japão e vai dar certo. E vai dar certo. Eu estava em contato agora com a cliente dos Estados Unidos. E depois a gente vai começando ensinando atividade física, pequenos ajustes, trabalhando com 6 pilares da saúde funcional, que é a parte mente, movimento, alimentação, a nossa blindagem social, que mais, hein? Propósito de vida, tem mais um. Que é o movimento. E em todos esses aí nós vamos trabalhando um a um, estruturando o que ela mais precisa e o que seria menos difícil para ela. E numa segunda e terceira etapa, nós poderíamos pensar ali até num ambiente, né, numa academia, ela poder conhecer outras pessoas, trocar outras ideias. Mas ela está num ambiente fechado o dia inteiro. Será que valeria a pena ela ficar dentro de uma sala enclausurada, fechada? Ou a gente ir para um parque, ou para uma atividade que pudesse ter uma janela, ter um ambiente de uma academia, ela poder fazer uma atividade ao ar livre? Isso tudo tem que ser analisado. Porque ela tem que ter algo que, se você... Meu filho, por exemplo, agora ele está jogando um jogo que chama Uno, né, que é de carta. Papai, vamos jogar. Ele tem prazer. Se eu não colocar prazer nessa atividade, não tem sustentabilidade. Esse nosso trabalho se resume em uma palavra. Paixão e perseverança. Paixão e perseverança. É você ter a garra, você ter a paixão. Muita gente pergunta, pô, você está chegando agora aí a 47 anos e tal. Eu estava falando que desde 18 eu estou fazendo muitas coisas. Sabe uma coisa, meu amigo? Eu gosto. Vocês comem na minha casa, vêm na minha casa. É tudo igual sempre. É comer do mesmo jeito, e vai acordando, vai vivendo, vai cuidando. Por quê? Porque é prazeroso. É prazeroso eu acordar. Hoje lá você me mandaram a foto lá no meu Instagram, 5h10, minha cama arrumada e tal. É o processo. Eu curto. O dia que eu não faço aquilo, faz falta. Mas é porque eu assumi a minha vida. Então a gente vai trabalhar isso com ela gradativamente. E aí a certeza é uma. E aí a gente tem que falar isso para ela, se ela estiver ouvindo, né? Você está aqui hoje, pensando em um ano, 2, 3, 4. Se você fizer a mesma coisa, você vai só diminuir. Você não precisa fazer nada, você vai piorar. E a certeza é que logo, logo vão vir 2, 3, 4 doenças que vão te incapacitar. Então, sim, a mudança é necessária. Se não for agora, vai ter que ser em outro momento. Isso é o ponto fundamental. E nós vamos trabalhar justamente com escala inversa. 1%, 1%, 1%, 1%. Esse 1% ao longo de um ano, essa pessoa é outra. Muito melhor. E ela está com um profissional muito top também, né? É um ganho exponencial. Meu Deus, tem tanta coisa boa para falar esse podcast. Marco, quer fazer um desfecho desse estudo de caso para a gente? É muito bom porque com toda essa ferramenta, com essa metodologia na mão aqui, nós podemos dizer que vamos impactar e não somente impactar, vamos salvar mais uma vida. Salvar mais uma vida. Salvar mais uma vida porque temos tudo metrificado, temos dados. Sim. Então é mostrar, construir com ela uma nova rota, um novo caminho para daqui um ano, quando entrar em contato com ela novamente... Quem sabe fazer um podcast dessa evolução dela. A gente vai saber que na vida temos altos e baixos, só que ela vai ter subido, se ela desceu um pouquinho e sempre subindo mais. Perfeito. E aguardem aí o próximo, porque vão vir as intervenções que são sustentáveis, que a construção do 1% que você vai fazendo, tanto você que é profissional ou você que não é um profissional da saúde, mas está ouvindo esse podcast... Você pode ter certeza que essas intervenções vão mudar e impactar a sua vida também. Vai, perfeito. Com certeza. Tâmara Maria. Não, acredito que a gente já falou muita coisa, né? Não tem tanta coisa assim mais para falar agora, né? Que dava para falar mais uns 10 podcasts aqui. Mas acredito parabenizar o professor por ter disponibilizado o link e ter essa paciente ter feito. E parabenizá-la também por ter agido. E o primeiro passo ela já fez. Ótimo. Que foi ter feito o check-up da saúde funcional. Perfeito. Então, parabéns para ela, porque ela já está agindo, ela já está fazendo algo diferente pela saúde, pela vida dela e dando uma prioridade para ela, porque esse check-up é todo voltado para ela. Então, ela reservou 15 minutinhos do dia dela para se preocupar com ela mesma. E que vão vir as intervenções, agora o professor vai agir, vai atuar. E
E a gente vai fazer outros podcasts falando como é que a gente fazia as intervenções, até entendendo quando o professor vir com os relatos de como é o dia a dia dela, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. A gente vai poder ter um mapeamento melhor de como prescrever uma melhor saúde funcional para ela. E acredito que convidar você também que está assistindo, que não fez seu check-up da saúde funcional ainda, para fazer no nosso site, www.metodosafe.com.br. E também profissional de saúde que quiser entrar como avaliador do método SAFE ou se especializar como especialista da saúde funcional também, entrar no nosso site que tem mais informações por lá. Muito bom, Tamara Maria. Olha, é muita alegria, né? Imaginar que um tempinho atrás aí a gente vai colocando ideias e surge a plataforma onde a gente vem impactando. E a gente tem sempre esse nosso propósito bem claro, eu gosto sempre de falar isso, né? Nosso propósito é impactar 1 milhão de pessoas realmente até 2025, porque com a internet o modelo é exponencial. A gente não sabe quem está preenchendo agora, então a gente sabe que a gente vai chegar lá. E hoje a gente já está mais próximo do 1 milhão, porque tem uma vida aqui próximo da gente também. Mensagem, professor. Olha só o que é isso. A mensagem do professor aí. Olha, o professor mandou uma mensagem bonita. Esse deve ser sempre o maior propósito de MSAFE, salvar vidas. Caramba. É o professor que isso aí, é o responsável do check-up. O professor que mandou o check-up, nós estamos lá no Instagram ao vivo também, isso é muito forte. E assim a gente vai realmente trabalhando, né? Você que está nos assistindo aí também pelo podcast, né, no carro, para um momentinho quando você der um tempinho, faz seu check-up da saúde funcional, entra lá no nosso site, você profissional de saúde não perca essa oportunidade. Entrar no modelo exponencial, você conhecer sistemicamente, né, as pessoas, você entregar algo a mais. Isso é o futuro, não, isso já é o presente. Então você que está aí assistindo no YouTube, lembrar também de se inscrever no nosso canal, você ativar nossas notificações, deixar uma pergunta, uma dúvida. Se você quiser que a gente fale sobre o seu check-up aqui também, fala assim, preenchi meu check-up, a gente pode estar falando do seu check-up e também deixar um joinha pra gente. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, saúde funcional com equilíbrio mente e corpo. É isso que a gente precisa. Depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo hoje. Lembrando, de 1 a cada 15 pessoas do mundo, um deles está com problema de saúde mental. Isso é um modelo que não para mais. Então vamos pra frente, e esse é o nosso papel. Agradecer a Tamara Maria, Marcos Batista também. Podcast muito forte, muito bom. E a gente vai ter mais notícias para compartilhar com vocês. Um abraço, obrigado, beijo pra vocês. Tchau. Tchau.